Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021 e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística acerca das lições do livro de exercícios de um curso em milagres, né? Então, hoje nós vamos fazer a leitura da nossa lição 356, que declara: a doença é apenas outro nome para o pecado. A cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado a Ele, né? A nossa heroína, ela tá aqui naquele bosque que ela adora, e saem coraçõezinhos da boca dela, e o Espírito Santo tá lá com ela, e o cachorrinho, e todos os amigos dela lá com ela, né? Vejam o Espírito Santo aqui, que lindo. O Espírito Santo sempre com ela, né? E com você também. Então, vamos lá. A doença é apenas outro nome para o pecado. Como é isso? A cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado para Ele. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. A doença é a grande prova, a maior prova, né, para o ego, né, do ego, de que vocês foram abandonados por Deus, né? Perdão. Quando o seu corpo parece ir mal, né? Um minuto aqui. Quando o seu corpo aparentemente vai mal por sua própria vontade, quer dizer, alguma coisa está acontecendo de errada com o seu corpo, e aí você acha que é a vontade do seu corpo, né, que está fazendo com que ele adoeça, fique mal, você se sente traído. A verdade é que o seu corpo não vai mal por sua própria vontade, quer dizer, o corpo não tem uma vontade própria, é disso que ele está falando. O corpo é o reflexo das frequências de pensamento e de crenças que você mantém. Se você acredita na doença, então você pode adoecer. Se você acredita na morte, então você pode morrer. É muito, muito importante que neste estágio do seu desenvolvimento, do seu desenvolvimento, vocês vejam além da doença, assim como eu fiz na minha encarnação no plano terrestre, há tantos anos atrás. Foi exatamente isso que eu fiz quando eu curei as pessoas, né? Jesus está aqui falando dos milagres que ele fez enquanto estava encarnado no plano terrestre. Eu tinha tal convicção de que elas estavam bem, e a minha frequência era muito elevada por causa dos estudos e das práticas nas quais eu tinha me engajado por muitos e muitos anos. Então, eu fui capaz de cancelar as crenças, né, daquelas pessoas e provar a elas que milagres podiam acontecer. Milagres podem acontecer com você. Se você estiver doente, vá para dentro da sua mente e investigue onde as suas crenças sobre doença residem e quais são elas. Nós queremos que você as modifique. Nós queremos que você tenha uma mente orientada para o milagre, que você se torne orientado para o milagre, que você tenha uma mente, né, orientada para uma mentalidade, melhor dizendo, que você tenha uma mentalidade orientada para o milagre. Então, em vez de falar sobre as suas doenças, compartilhar as suas doenças com os outros, contando a eles como você se sente mal, então diga a si mesmo: eu estou bem, eu nunca adoeço. Gente, isso é verdade comigo, tá? Eu nunca adoeço, a coisa mais rara do mundo é eu ficar doente. O que vai acontecer é que você então vai começar a ver uma mudança na sua frequência, né? Você vai começar a ver uma mudança na sua frequência, né? Quando você ficar doente, né? E isso acontecerá por causa das suas crenças.
né? O seu corpo é o efeito da sua mente. É simples assim. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. Ah, não, gente, eu traduzi equivocadamente aqui, tá? Ele diz assim: o que vai acontecer é que você vai começar a ver uma mudança na frequência na qual você fica doente, né? Então, quando você muda essa frequência, quando você vê que a doença está se aproximando, aí você não adoece. Eu tenho quase certeza que é isso que ele quis dizer aqui, tá um pouco difícil esse inglês aqui. E isso acontece por conta das suas crenças, né? Então, você muda essas crenças, eleva a sua frequência e não adoece. O seu corpo é o efeito da sua mente, é simples assim, tá bom? Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. Muito bem. Então vamos ler o nosso exercício, que hoje tem uma oração belíssima que diz assim: a doença é apenas outro nome para o pecado, a cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado a Ele. Então a oração diz: Pai, tu prometeste que nunca falharias em responder a qualquer chamado que o teu filho pudesse fazer. Não importa onde ele esteja, qual pareça ser o seu problema, ou o que ele acredite ter feito de si mesmo. Ele é o teu filho e tu lhe responderás. O milagre reflete o teu amor e assim é uma resposta para ele, né? Para o filho. O teu nome substitui todos os pensamentos de pecado e aquele que é sem pecado não pode sofrer dor. O teu nome dá uma resposta ao teu filho, porque chamar o teu nome é chamar o seu próprio nome, né? Então, o filho e o pai têm o mesmo nome, é disso que ele está falando, né? E a doença, por que a doença é apenas outro nome para o pecado? Porque o pecado é o encobrimento da nossa real natureza, da nossa natureza verdadeira, tá? Eu vou ler aqui o outro texto e a gente amarra as ideias no final. A doença é outro nome para o pecado, na medida em que ambos derivam da sua crença na falta. A cura é o reconhecimento da verdade e, portanto, Deus e verdade são sinônimos. O milagre é um chamado para a verdade, portanto, um chamado para Deus. As leis de Deus governam em todos os lugares, mesmo na ilusão. Vão governar se a gente estiver funcionando na mente compartilhada com Deus, tá bom? Só para vocês terem uma ideia aqui do que ele está realmente explicando, né? Quando eu estiver na minha mente certa, então, são as leis de Deus que vão governar em todos os lugares, por isso Jesus era capaz de fazer os milagres, porque ele estava na mente certa dele. Mesmo se vocês acreditarem, né? Mesmo se você for Adolf Hitler e estiver no inferno, se você chamar a Deus, Deus responderá. Isso a gente sabia, né? Porque nada nos desqualifica diante do amor de Deus, né? Você pode se lembrar da verdade mesmo no meio de um sonho. Todas as experiências são pedras, né? Pedras para você pisar, né? Pavimentando o caminho, colocadas por Deus e pelo Espírito Santo, para trazer você de volta à verdade daquilo que você realmente é. Na verdade, não há lacunas entre Deus, o seu irmão e você mesmo, porque há apenas um único ser, um único self, né? Está todo compreendido naquele que é o Criador de tudo que é Deus Pai, tá bom? Então vamos comentar um pouco aqui. Tem uma coisa para comentar com vocês que a Helen Schuckman, na edição anotada original, ela comenta. Então ela diz assim: como o milagre traz a cura, e a cura é o outro nome de Deus, o milagre é um modo de dizer ou chamar o nome de Deus, tá? Então, o que é importante que vocês entendam hoje, né? Ele, no A Year of Forgiveness, ele fala que a doença é uma frequência de crenças e de pensamentos densos, né? Então, a gente, quando tá nessas frequências vibracionais mais densas, a gente adoece, né? E assim, é meio que um ciclo vicioso, porque
a gente se alimenta mal, a nossa frequência diminui, aí a gente adoece, e aí a gente não tem atração por alimentos de alta frequência, por alimentos saudáveis, porque a nossa frequência tá baixa, né? Então a coisa vai se retroalimentando. Mas eu acho interessante comentar bem o enunciado da lição, né? A doença é apenas outro nome para o pecado, né? Então, o que é o pecado? É o encobrimento da verdade, é o encobrimento de quem realmente somos. Você vê que ele disse, lá no outro texto que eu li, ele diz que a doença, ela vem da crença na falta, né? Na falta de quê? Da falta de quê? Da falta de conexão com o Criador, né? E ele diz em A Year of Forgiveness que a maior prova de que Deus nos abandonou é que os nossos corpos adoecem e morrem, para o ego, né? Então, para o ego, a maior prova de que Deus nos abandonou é que efetivamente os nossos corpos adoecem e morrem. Mas não foi Deus que nos abandonou. Fomos nós que fechamos os olhos e começamos a dizer que Deus não estava lá. Né? Porque quando a gente vai para dentro, quando a gente vai para nossa conexão, quem a gente encontra lá, feliz da vida, nos esperando, de braços abertos, como aquele pai do filho pródigo? Deus Pai, não é isso? Né? Quando a gente segue a voz do Espírito Santo, a gente encontra Deus dentro da gente, né? A gente é orientado, guiado e protegido 100% do tempo. Né? Então ele diz assim: a cura é apenas outro nome para Deus. Então cura, Deus, verdade, são todos sinônimos. O milagre é, portanto, um chamado a ele. Quer dizer, o milagre o que é? É você restituir a sua mente, né? Ou melhor, é você restituir a sua percepção, a percepção dos pensamentos de Deus, a sua mente certa, você voltar para os pensamentos que você compartilha com Deus. Como hoje ele está falando especificamente de doença, né? E cada um de nós tem um problema, e se não tivermos um problema, temos aí uma pandemia acontecendo ao redor do planeta. Então, como é que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia, né? A gente vai ter, como eu tenho falado para vocês, desde o dia 01, a gente vai buscar ter práticas que diariamente elevem a nossa frequência vibracional, né? A gente vai optar por rodar o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo e não o sistema de pensamento do ego. A gente vai optar por investigar as nossas crenças que pertencem ao ego e vagarosamente vamos nos descartando dessas crenças que não nos servem mais, né? A gente já está em outro momento aí da evolução humana, né? E uma boa maneira de trabalhar isso com a questão da doença é você estudar sobre psicossomática, né? Eu já recomendei aqui num vídeo anterior o canal da Cristina Cairo, que é minha professora de psicossomática há trocentos mil anos, né? Já fiz muitos cursos com ela, já li todos os livros dela. Ela tem vários livros chamados Linguagem do Corpo, tem livros maravilhosos do Luiz Antônio Gasparetto com o Val Capelli. Val Capelli tem um canal também, né? Luiz Antônio Gasparetto infelizmente nos deixou em 2018, que se chama Metafísica da Saúde, eu recomendo também. Recomendo a vocês o Cure Seu Corpo, da Louise Hay, que é maravilhoso. E recomendo um outro que eu não me lembro o nome agora, eu teria que parar o vídeo aqui pra... Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dele pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ele tá no meu tablet. Eu acho que eu não vou conseguir achar aqui ele. Eu vou ver e depois eu falo pra vocês qual é o nome desse livro, que é um livro, tá? Absolutamente maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Enfim, tem a doença como símbolo de dois alemães, tem a doença como caminho, e você vai lá, você vai ler esses livros, e o que vai acontecer com você? Você vai descobrir quais são os padrões mentais, quais são os padrões de crença que estão por trás daquele adoecimento físico, né? Então, contei pra vocês que eu machuquei meu pé agora tem 2 semanas, se eu não me engano, e conversando com a minha terapeuta, ela me chamou a atenção para um significado que eu ainda não tinha me dado conta, né? Que é estar momentaneamente se sentindo sem apoio, né? Tenho leitura corporal,
tá? Que é da Nereida Fontes Vilela, Leitura Corporal, é um bom livro. Mas o outro que eu queria mostrar para vocês, eu não tô achando aqui, não tô encontrando ele. Infelizmente. Ele se chama, achei ele aqui, ele se chama O Teu Corpo Não Mente, e ele é de um português chamado Luiz Martins Simões, tá? O Teu Corpo Não Mente. Então, para vocês começarem, Cristina Cairo, que tem vídeos maravilhosos no YouTube, com os áudios do programa dela, que ela tinha na Rádio Mundial. A Louise Hay, Cure Seu Corpo. Esse do Luiz Martins Simões, que é espetacular, O Teu Corpo Não Mente. O da Nereida, Leitura Corporal, enfim, tem muitos outros, eu citei alguns aqui, né? Então, o que você vai fazer com esses livros? Você vai lá, eles são manuais, né? Você vai lá, você vai procurar o significado daquela doença que você tá, e você vai ver os padrões mentais e comportamentais, né? E isso vai trazer muito esclarecimento a respeito do que pode estar no seu inconsciente atraindo, trazendo aquela doença para você. Com respeito à situação atual, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Trabalhar o alto valor muito. Meditação todos os dias, né? Eu tomo suco de limão em jejum, né? Tomo suco verde também, mas para facilitar, tomo suco de limão todo dia em jejum, para estimular meu sistema imunológico, né? Bons pensamentos, desligar a televisão, não vibrar no medo, né? E entender que a doença, na verdade, ela tá sinalizando pra gente, né? O que é importante saber aqui hoje. A doença tá sinalizando pra gente que tem uma parte da nossa mente que tá clamando por cura, que tá clamando por esclarecimento, que tá clamando por uma reintegração, né? Que tá clamando para você ir lá e olhar para ela e ver o que tá faltando você fazer na sua vida, quais os comportamentos que estão te faltando, qual o ponto de vista que tá te faltando, qual é o milagre que tá te faltando. E claro, né, tem algumas sessões maravilhosas de um curso em milagres que falam sobre o corpo e a doença, que vocês podem ir lá no texto e ler, que são maravilhosas. E claro também que você entregar a sua doença ao Divino Espírito Santo, pedir pelo milagre, pedir ao Divino Espírito Santo que te mostre quais são as crenças subjacentes àquele problema de saúde que você está enfrentando, quais são as mentiras do seu ego, quais são as mentiras que o seu ego está contando para você que estão fazendo você adoecer e não ficar bom. Né? Ter de repente uma doença crônica, ou ter de repente doenças repetidas, né? Mas o que é importante vocês entenderem hoje é isso. A doença é outro nome para o pecado. E o que é o pecado aqui? O pecado é o encobrimento da verdade. A verdade é a respeito de quem você é. Então, quando você se esquece de que você é um filho de Deus, amado, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, e você se confunde com esse ego corpo separado, então você adoece. E a doença final é a morte. Tá bom, meus amores? Esse era o meu recado de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.